do dia 15 de setembro de 2020. Como de costumes, vamos começar rezando a oração do Pai Nosso. Vamos colocar primeiro a chamada dos senhores vereadores. Primeiro vereador, Dr. Luiz Saulo Breves Baile. David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos. Presente. Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel. Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Pedro Paulo Magalhães Graça. Rafael de Oliveira Tavares. Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva. E Silvio Rogério Furtado da Graça. Se faz presente, vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Vamos agora botar em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 10/9 de 2020 e a aprovação da mesa. Não tendo quem se oponha, a dispensa se encontra aprovada. Vamos agora fazer a leitura dos ofícios e correspondência, que será, como de costume, lido pelo professor Rafael de Oliveira Tavares. Boa noite, presidente. Ofícios e correspondências do gabinete do vereador Dr. Silvio Graça. O vereador vem, através deste, justificar a sua falta do dia 15 em razão de estar cumprindo a agenda previamente estabelecida. Saldo das sessões, 15 de setembro, vereador Silvio Graça. O vereador Dr. Saulo fez o memorando 009, comunicando que não poderá estar presente na sessão de hoje, 15 de setembro, está tratando questões de saúde. Gabriela Barcelos, assessora parlamentar. Tem o ofício 372 do gabinete do prefeito para a Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, venho perante Vossa Excelência, observando o artigo 44, dar conhecimento da edição do decreto 128, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário de até o valor de R$ 348.105, com o objetivo do custeio das demandas de prevenção e contenção do Covid-19, conforme termo de aceite do Decreto de Estado de Calamidade Pública 45, portaria 369. Para tanto, segue anexa a cópia do auto normativo. Decreto 128, fica aberto o crédito extraordinário de até o valor de R$ 348.000. Tem as categorias econômicas, o recurso é 0017, tem 0017, 20.000, 40.175, 280.130, e recurso 00, que é recurso próprio, é 7.800. Então, do governo federal tem 200.000, 280.000, 40.000, está tudo no boletim oficial. A fonte de recurso é proveniente de recursos financeiros do governo federal. Gabinete do prefeito, 3 de setembro. Tem aqui um ofício, um informativo da Maia Ambiental. É com grande satisfação que viemos informar e Vossa Excelência que a empresa Maia Tecnologia Ambiental implantou no município de Valença um aterro destinado ao correto descarte de resíduos sólidos, classe 2A e 2B, em área de intenso processo erosivo Vossoroca. Tal aterro destina-se basicamente ao descarte de entulho de obras, material proveniente da poda de árvores e resíduos sólidos inorgânicos, obedecendo todas as normas técnicas e também as normas técnicas e também a recuperação da área degradada. Trata-se de empreendimento privado devidamente licenciado pelo INEA, 006800 IBAMA, e que, por certo, contribuirá para a correta destinação de material mencionado. O aterro encontra-se em área de fácil acesso, distando 6,5 km da sede, e é dotado de infraestrutura de gerenciamento de acompanhamento técnico-científico, constando o modo de contabilizar os desidratos. Cordialmente, Rogéria Fernandes Maia, representante legal da empresa.
Tem aqui o retorno da Procuradoria sobre... Informo que foi realizada em reunião com representantes da empresa de administração de pátios e leilões, onde foi apresentado o contrato de concessão celebrado com a Prefeitura de Barra do Piraí, no sendo informado que algumas prefeituras têm aderido ao contrato. Estamos avaliando a legalidade de tal e a possibilidade do convênio de cooperação. Procuradora Jaqueline, sobre a questão de onde vão ficar as motos que são recolhidas nas operações. Tem aqui um retorno do vereador da Secretaria de Fazenda, emitido pelo consultor jurídico, falando sobre o Código de Posturas e o Código Tributário, sobre a questão da indicação do vereador Davis, tem o retorno. Tem aqui as sugestões dos nomes para a Casa dos Conselhos, um requerimento que foi meu e do vereador David, assinado pelos presidentes de conselhos. E aí eles têm aqui os nomes, e aí a gente tem aqui, presidentes, vocês, vereador David e demais, as sugestões dos nomes para a Casa dos Conselhos. Você tem aqui no Conselho, sugestão do Conselho da Criança, o senhor Horácio Rezende. A sugestão do Conselho da Mulher, o senhor José Antônio da Silva, o Twin, e realmente ele foi muito enganjado no Conselho de Saúde, e o senhor Haroldo também. O Conselho do Idoso, da pessoa com deficiente, não deu nenhuma sugestão. O Conselho de Assistência deu a sugestão de dar o nome do ex-prefeito Fernando Pereira Graça. E o Conselho de Assistência deu a sugestão da irmã Albina. Então, com isto, vereador David, nós que fomos os autores, nós vamos nos reunir enquanto a comissão e vamos colocar em votação aqui, e peço até a sugestão dos vereadores, para que nós possamos dar o nome da nova Casa dos Conselhos. Aí cada conselho deu a sugestão de nomes, e aí a gente faz o memorando da comissão, no qual nós somos presidentes, para os senhores também nos ajudar a escolher, e sempre elevando o nome de todos que foram escolhidos. Tem aqui também o requerimento da Secretaria de Administração para o vereador Fábio Antônio, que foi renovado junto à Unifaa e solicitou a inclusão dos cursos de Educação Física e Psicologia dentre os cursos abrangidos pelo convênio que estabelece desconto dos servidores contratados dependentes. Solicitamos ainda a inclusão dos cursos sempre presenciais e à distância. Denise de Jesus. Vereador, não te cortando sua palavra, conforme você falou aí, procura dar nome dos conselhos a pessoas que já não têm Valença, sabe por quê? Pessoas que não foram homenageadas. Tem pessoas que já foram homenageadas 10 vezes, para que ficar homenageando defunto 10, 20, 30 vezes? Procura homenagear pessoas que não foram homenageadas. Tem muitas pessoas aí que merecem ser homenageadas, entendeu? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Leitura de projetos. Tem aqui o projeto do vereador Pedro Graça, que concede o título honorífico de cidadão valenciano ao senhor João Batista dos Anjos Neves, conforme um artigo... Secretário, o vereador não se encontra no plenário. Eu não vi, presidente. Desculpe. Então, muito obrigado, vereador Saulo. Então, leitura dos requerimentos. Vamos agora para a leitura dos requerimentos. O vereador não está, então... Requerimento do vereador professor Rafael. O vereador com assento nessa casa, e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 146, requer a cópia na íntegra do processo administrativo 1337 de 2020, de 31 de agosto. Os moradores tornaram oficial a demanda através da abertura de processo, no qual solicitam a vistoria para a constatação de rua cedendo e imóveis rachando, com urgência, e até a presente data não obtiveram nenhuma resposta. Tal requerimento se faz necessário a fim de evitarmos tragédias ou transtornos aos moradores. Valença, 15 de setembro, vereador professor Rafael. Requerimento 219 do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 220 do vereador David Nogueira,
ele manifesta moções de aplausos ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Com 73 anos de atuação, o Conselho Regional de Contabilidade trabalha para elevar ao máximo a qualidade do serviço de contabilidade prestados por seus profissionais. Prezado pela ética e transparente, que abrange todos os municípios do Estado, e cerca de 55 mil profissionais de contabilidade, se baseia em 3 pilares: registro dos profissionais de escritórios contábeis, desenvolvimento profissional da categoria, a fiscalização do exercício da profissão. Pelo trabalho, o Conselho já recebeu diversas honrarias: medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, otorgado pela Câmara de Vereadores, e moção de aplausos de diversas câmaras: Volta Redonda, Barra do Piraí, Araruama, Resende, São Pedro da Aldeia. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador David Nogueira. Requerimento de moção de aplauso 220 do vereador David Barbosa Nogueira se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 221 do vereador David Nogueira. Vereador David requer uma moção de aplausos ao senhor Samir Nemi, seus serviços prestados como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Nascido em Campo Grande, Samir Nemi cresceu no escritório de contabilidade fundado por seu avô, fiscal do Estado, o senhor José Alves Barbosa. Escolheu sua filha Jusceia para assumir a responsabilidade de cuidar do escritório ao seu lado. Naturalmente, Samir se apaixonou pela profissão e desde cedo, aos 17 anos, ingressou na UFRJ para o curso de Ciências Contábeis. Samir Nermi é ainda vogal da Junta Comercial do Rio de Janeiro, representando os profissionais de contabilidade do Estado e trabalhando efetivamente para a melhora do ambiente de negócio a nível estadual. Em Valença, tem apoiado as iniciativas da Comissão de Emprego e Renda da Câmara, juntamente com a Delegacia Regional do Conselho, para melhoramento das atividades profissionais de contabilidade. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador David Nogueira. O requerimento 221 do vereador David Barbosa Nogueira se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 225 do vereador Marquinhos da Saúde. Ele solicita ao prefeito municipal e a quem mais de direito se digna informar o que se segue: os valores realmente empenhados e pagos com as barreiras sanitárias no município de Valença, inclusive no distrito, descrevendo de forma detalhada onde foram instaladas as barreiras, informando data da instalação, horário de funcionamento, efetivo de trabalho, material utilizado e data do término. O derradeiro, informar os motivos que levaram a suspensões das barreiras, uma vez que o número de contaminados e óbitos aumentou de forma exponencial. Justificativa, a Constituição traz em seu texto alguns princípios norteadores da atividade administrativa pelos quais o agente de administração deve pautar seus atos. O princípio da transparência administrativa, que apresenta-se como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, servindo como importante ferramenta de equilíbrio e relação entre a administração pública e seus administrados. Vale sentar que tal solicitação tem intuito da transparência às ações do Legislativo. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador Marquinhos da Saúde. Requerimento 222 do vereador Marquinhos da Saúde se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 223, também do vereador Marquinhos da Saúde. Ele requer convidando o secretário de Cultura e Turismo, Tiago Ferreira da Silva, para comparecer à Câmara em data previamente marcada para informar e esclarecer a classe artística do município sobre a Lei Federal 14.017, conhecido como Lei Aldir Blanc, que tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural. Considerando os princípios de transparência e acesso à informação, bem como a adequação do serviço público de qualidade, prevalecendo o princípio da eficácia, requer que as informações detalhadas sejam prestadas a esta Casa, para que, de posse das mesmas, poderão contribuir para um melhor entendimento sobre a matéria e reunir elementos para responder aos questionamentos constantes dos munícipes. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador Marquinhos da Saúde. Presidente, pela ordem, um minutinho sobre esse requerimento. Eu achei assim, muito interessante, né? Essa lei federal que ampara os artistas em geral, a Lei Aldir Blanc, e foi por isso que eu fiz esse convite ao nosso amigo Tiago, né? Vai ser bom que é a primeira vez que o Tiago, como secretário, né, que eu já tomando posse, venha à casa, vamos bater um papo e trazer informações assim bem esclarecedoras para que todo mundo fique sabendo em Valença como se dá o processo, valores e como é que isso é feito aqui no nosso município. Obrigado. Vereador, é convite ou convocação? Convite. Se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado.
Agora, para a leitura das indicações, pedimos a presença do vereador Pedro Graça, que tem um requerimento dele ainda pendente para ser lido. E o Saulo também tem 2 e não está aqui. Vereador Saulo Correia também. Então vou ler o meu, então. Indicação 274 do vereador professor Rafael. O vereador professor Rafael indica ao Poder Executivo, através do gabinete de crise, a realização de testagens sorológicas para a detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2, o teste rápido, em todos os operadores de estacionamento rotativos amarelinhos e atividades no município. Justificativa. Nos últimos 30 dias, constatou-se que um número considerável, superior a 20% desses profissionais, encontra-se afastados de suas atividades por suspeita de contaminação por coronavírus. Tal indicação se faz de suma importância por parte da empresa contratante, da prefeitura, uma testagem em massa a fim de garantir a saúde dos profissionais e de seus familiares, pois os mesmos podem ser vetores transmissores da Covid-19. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador professor Rafael. Olha que o vereador Saulo está aí, vou ler a indicação dele. Indicação 272, vereador Saulo, ele solicita a poda corretiva de árvores na rua Antônio Aleixo, em frente ao número 574, no bairro Varginha. Fotos de anexo demonstram como está a situação das árvores. Recebemos recentemente no nosso gabinete a visita de alguns moradores da rua citada acima, nos solicitando poda corretiva das árvores nesse local. As árvores estão avançando para cima das fiações elétricas, provocando muita preocupação para os moradores e transeuntes do local. Diante do exposto, encaminha a presente demanda dos moradores do local, solicitando um envio do chefe do Executivo para que adote providências necessárias para atender a solicitação dos munícipes. Sala das Sessões, 15 de setembro, Saulo Correia. O vereador Saulo Correia faz a indicação 273, seja efetuado o serviço de verificação e troca de lâmpadas apagadas em toda a extensão da rua Antônio Aleixo, no bairro Varginha. Vários moradores procuraram pedindo para que uma equipe técnica fosse deslocada para a rua indicada acima, para verificar o que está ocorrendo com o sistema de iluminação pública no local. Olha que várias lâmpadas estão apagadas. A iluminação pública é muito importante e traz inúmeros benefícios à comunidade. Nesse sentido, estamos solicitando serviços de verificação e manutenção da iluminação no local, principalmente por se tratar de um local de grande tráfego de pessoas que se deslocam à noite. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador Saulo Correia. A indicação 275 é do vereador professor Rafael. Ele indica ao Poder Executivo que viabilize, através da Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil, providências urgentes na rua Joaquim Manuel de Macedo, no final, que faz divisão com a parte baixa do beco Vitor Pentanha, pois a mesma está cedendo. Fotos em anexo comprovam a necessidade de uma intervenção paliativa imediata e a construção de um muro de contenção. Tal indicação se faz necessária a fim de evitar que uma tragédia ocorra no local. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador professor Rafael. Vereadora Michele, a minha ali, eu li. Essa presença do vereador Pedro Graça para que se leia o requerimento dele que ficou. Vamos agora para o uso da tribuna dos senhores vereadores. Primeiro vereador David Barbosa Nogueira. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Assembleia Virtual que nos assiste. Não mais agora, parece que deu uma interferênciazinha ali, mas vai voltar já. Está assistindo? Mandar uma boa noite especial para o meu pai, que está lá de Miguel Pereira, mas assistindo, Zeca Nogueira, Cleide Vieira, Tiago MacGregor, Dona Sônia, lá de Juparanã. Dona Sônia falou para mim hoje que assiste todas as sessões, fiquei de mandar uma boa noite para ela. Está dado, Dona Sônia, uma boa noite. E dizer que para a gente é uma satisfação muito grande poder contar com a audiência de vocês, porque é uma nova forma de fazer política, foi o que a gente propôs para a cidade, e temos feito de forma muito boa. A resposta da interatividade da Câmara tem sido muito satisfatória, né? A gente vê os 4 cantos da cidade aí participando, o pessoal de Santa Isabel, daqui a pouco bota ali Santa Isabel presente, Marcelo, pessoal de Conservatória, e falei aqui agora Dona Sônia de Paranã, o Dedé está lá em Pentanha, e a gente vai avançando aí, tentando mostrar o serviço, fazer diferente para fazer a diferença na vida das pessoas. Dito isso, presidente, queria iniciar a minha fala
pedindo a atenção de todos os vereadores, pedindo a atenção do meu amigo jornalista Paulo Nobre, do Jornal Local, por um fato que eu acho que a gente vai precisar saber como vamos trabalhar isso daqui para frente, porque ontem, em reunião com a comissão, a extinta Comissão de Água e Transição do Serviço de Água e Esgoto, eu acompanhei a reunião online, onde estava presente toda a procuradora da SEDAI, onde estava presente os representantes do Ministério da Economia e do BNDES, que vieram com uma proposta, no mínimo, indecente para cima do prefeito Fernandinho Graça, para cima dos vereadores e para cima dessa gestão. Falo para cima dos vereadores porque ia, com certeza, parar no colo dessa casa a ousadia da SEDAI, que já está em processo de venda, de leilão, e incluiu Valença nos 64 municípios abarcados pela regionalização do serviço. Para nossa surpresa. E para surpresa do BNDES também, porque o BNDES sequer sabia do avanço da situação judicial que hoje Valença se encontra no seu serviço de abastecimento de água, com uma ação já transitada em julgado no STF, em que a Corte mais alta da Justiça brasileira mostra que a forma como que a SEDAI entrou na cidade foi uma forma equivocada e errada. As duas ações, o Pedro sinalizou ali, tanto a que foi impetrada inicialmente pelo ex-vereador Zan, pelo ex-vereador Derli, e depois encampada as duas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é hoje quem é o titular da ação como autor, foram julgadas improcedentes, dando ganho de causa ao município. E a SEDAI já ia embrulhar o BNDES, como tem tentado fazer em Valença, para que o prefeito fizesse a assinatura de um termo de adesão, onde vende-se um produto que sequer ia ser entregue. Porque falou-se ali no investimento, Paulo, igual você me indagou, de 33 bilhões. Como se esse dinheiro viesse para Valença. Só que Valença foi jogada na mesma região do Bloco 2, o caderno do BNDES mostra, com os moradores do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, do Leblon, de toda a Baixada Fluminense. E aí eu te pergunto, eles iam investir aonde? Lá na capital ou iam investir aqui em Valença? A tarifa que eles queriam cobrar é a mesma que cobra dos moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro, que pagam 350 a 400 reais. Tarifa comercial de 1.500 reais. E aí, quando eu indaguei ao procurador da SEDAI, e inclusive ao representante do BNDES, ele sabia quanto que nós pagávamos aqui em Valença, ele acreditava que pagasse aqui, Pedro, 250, 300 reais. E aí tive que fazer um pequeno histórico da situação triste do sistema de abastecimento de água. E ele achou que o esgoto de Valença era tratado. Ele sequer sabia no relatório do BNDES, estava contando, Pedro, aqui, confrontando inclusive o seu estudo, que mostra que só 4% do esgoto de Valença é tratado. Avançamos ainda e fomos verificar e fazer a equiparação da outorga, que ele vende para a gente como as mil maravilhas, onde Barra do Piraí teria direito a uma outorga de 15 milhões de reais e Valença apenas 2 milhões de reais. Totalmente desproporcional, pois são municípios, claro que Barra do Piraí é maior, mas Valença é praticamente 3/4 do município de Barra do Piraí. No mínimo 11 milhões teriam que ser empregados em Valença. E aí de 33 bilhões a gente já cai para 2 milhões de reais a ser investido depois de 5 anos. E isso tudo, quando o procurador, doutor Márcio Petrillo, perguntou se eles já estavam preparados para enfrentar essa questão aqui nessa casa, pois precisariam de uma autorização legislativa para essa concessão. E da forma mais tranquila do mundo, um dos representantes do BNDES falou, com a nova lei do marco regulatório, não precisa de autorização legislativa para que se firmar essa concessão. E aí a gente ponderou de volta, porque estávamos defendendo o interesse da cidade. Não precisaria se já tivesse sido feita, como está acontecendo em Barra do Piraí. Mas aqui não. Aqui não foi feita nenhuma vez.
E a nossa lei orgânica blinda isso e prevê expressamente que é necessário a outorga dessa casa para qualquer tipo de concessão, principalmente uma tão importante como essa. E aí, terminada a reunião, uma reunião estritamente técnica, contou com a presença do vice-prefeito, contou com a presença da nossa procuradora, a doutora Jaqueline, qual faço menção honrosa pela atuação. Fomos ao prefeito Fernandinho Graça, e aí fizemos a ponderação de interesse, e queria aqui destacar que o prefeito Fernandinho Graça, naquele mesmo momento, rechaçou de pronto qualquer adesão a qualquer plano de privatização ou regionalização da SEDAI que possa ser imprimido em Valença. No momento em que a gente experimenta uma água fedorenta, no momento em que a gente experimenta uma água maltratada, como a SEDAI vem empurrando goela abaixo da gente, no momento em que a gente vê pontos de ausência de água na cidade inteira, no momento, Marcelo, em que a gente vê Santa Isabel mais uma vez clamando pela dignidade mínima do abastecimento de água. É muita disfarçatez da SEDAI querer vir empurrar água ela abaixo, Marcelo, uma tarifa lá em Santa Isabel do Rio Preto que sequer tem um tratamento de água, pagar R$250. Eu quero que fique claro que não é qualquer briga que a gente está travando aqui, minha gente. As pessoas falam a SEDAI não ir embora, a SEDAI vai embora. Só que nós estamos brigando diretamente com o governo, com o BNDES, com o governo do Estado. Ninguém achou que ia ser fácil. Mas essa casa, em nenhum momento, se furtou dessa briga. E a gente tem tido êxitos e vitórias junto com o governo. E ontem, tenho para mim que o prefeito sacramentou qualquer tipo de esperança da SEDAI se manter na cidade quando ele demonstra claramente e oficialmente, junto ao BNDES e à SEDAI, que não vai aderir qualquer plano de privatização da SEDAI. Porque para quem mora lá no Rio, só vai trocar a bandeira, vai trocar a SEDAI e vai botar águas, não sei, de alguma coisa. Mas para a gente muda estruturalmente todos os investimentos. E nós, bravamente, Pedro, resistindo à pressão do governador, resistindo à pressão do BNDES, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes. A gente resistiu, Valença mais uma vez mostra que os políticos de Valença têm brio, têm autonomia para decidir o futuro da cidade, têm legitimidade, e nós ali deixamos de lado a adesão desse plano criminoso que a SEDAI queria empurrar a goela abaixo, sem aprovação dessa casa na Câmara. Então, meus parabéns ao prefeito Fernandinho Graça por ter mostrado altivez, independência e força política para se manter afastado dessa gente. Minha voz já está até acabando. Vai fazer a parte, Pedro? Então faz agora que eu já estou ficando rouco. Vamos dar uma aliviada. Vereador, a sua abordagem hoje foi perfeita, que nós estamos vivendo essa situação já há bastante tempo. E aí a gente quase que é pego de surpresa de uma situação onde a empresa ela perdeu no Supremo Tribunal Federal com 2 processos, foi só com um e ainda vai. Entendeu? E ela desconhece, e precisa, não podia, e acho que, não sei como é que ela desconhece, ela já vou concluir, e posso até falar na minha parte, é que nós temos aqui, por orientação do Ministério Público, um processo de concurso de um novo modelo de gestão que inclui esses 4 itens, não só esgoto. Então, quero parabenizar Vossa Excelência de ter participado, defendido o nosso município aqui, porque a população hoje realmente não aceita, em hipótese alguma, qualquer chance que a SEDAI trabalhe com esgoto, água, qualquer coisa aqui. Obrigado. Para me despedir, professor Rafael, viu que o tempo está estourado. Queria ver a presença do nosso comandante da guarda ali também. Eu não poderia deixar, professor Rafael, vou roubar mais 3 minutinhos aqui. Hoje nós fizemos uma outra reunião, dando sequência às reuniões que tenho feito com os motoristas de aplicativo. Recebemos aqui uma comissão de motorista do Uber em 99, onde a gente deixou definido que vamos criar um mutirão da legalização dos motoristas de aplicativo na cidade.
vamos disponibilizar os serviços da Prefeitura para regularizar todos os 250 motoristas de aplicativo da cidade de Valença. São 250 trabalhadores, são 250 pessoas que estão aí correndo atrás do seu sustento, estão gerando aí, inclusive, receita para o município. Então, queria agradecer aí o respaldo dado pela doutora Beatriz Mendes, que é presidente da Comissão de Transporte da Prefeitura, do comandante da Guarda, Murar, que veio aqui hoje e a gente conseguiu aí botar e avançar, comandante, na organização e na segurança do transporte público municipal, e os motoristas de aplicativos ficaram muito satisfeitos com isso, e eu dou meus parabéns aí a todos e à Prefeitura por entender que, enquanto presidente de Comissão de Emprego e Renda, eu tenho essa função de fazer essa ponte entre o Poder Executivo e os motoristas aí que vão gerando renda e emprego na cidade. Então, parabéns pela altivez, parabéns pela participação, obrigado, e essa aí foi mais uma hora da virada. Próximo, fazer uso da tribuna. Vereadora Fabiana Vasconcelos, está presente? Boa noite, presidente. Obrigada. Não vou fazer uso da tribuna essa noite. Vereadora não vai fazer uso da tribuna. Quero desejar aí boas horas para Vossa Excelência. Obrigada. Tenho certeza que você está cuidando muito bem dessa menininha aí. O Fabrício está doido para chegar mais um lá. Um abraço para você e fica com Deus. Obrigada. Fábio Antônio Pires Jorge. Não vou fazer uso da tribuna. Vereador Marcelo de Santos Abel. Presidente, boa noite a todos. Eu vou ser muito breve no uso da tribuna. Hoje eu tive retorno, né, em relação à situação dos Correios, né, a agência do Correio no Distrito de Santa Isabel. Tive um retorno do senhor Adalto. O senhor Adalto é o chefe dos Correios na nossa região e, de certa forma, nos deixou assim bem otimistas em relação à abertura, né? O Correio está de greve, a gente entende isso. Ele expôs a situação a qual, devido à pandemia, o funcionário de Volta Redonda ele está dentro dos critérios, né, que busca o isolamento, né? E a funcionária que atendia Santa Isabel está prestando serviço aqui na agência de Valença, né? Ele, de certa forma, é um problema geral no funcionalismo público, o efetivo. O Correio hoje trabalha com efetivo bem reduzido, mas ele se mostrou interessado em ajudar, né, a nossa comunidade e já levou para o chefe dele, dentro da hierarquia dos Correios, em Nova Iguaçu, a possibilidade da abertura da agência do Correio de Santa Isabel uma vez por semana, mas essa abertura está atrelada ao problema de transporte, né, dessa funcionária, que de certa forma já está equacionado. O nosso prefeito, né, com toda a sensibilidade, já disponibilizou esse veículo, né, para prover o transporte, o regresso dessa funcionária ao final do dia aqui para a sede do nosso município. Então, de certa forma, eu agradeço o senhor Adalto, e ele diz que as coisas dentro do Correio, assim como no funcionalismo público, não consegue fazer as coisas da noite para o dia, então tem que ser feita uma portaria, né? Isso aí tem um escalão superior e vai demandar um certo tempo, mas, de certa forma, a gente fica tranquilo que daqui a pouco a agência do Distrito de Santa Isabel, ela inicialmente, né, retorna aos trabalhos uma vez por semana, e a gente espera que, posteriormente, aí, ela volte a funcionar de uma maneira efetiva a semana toda, e, de certa forma, também isso nos tranquiliza, porque a suposta hipótese de fechamento da agência do Correio, que assombrava a gente, essa hipótese não existe mais, a agência não vai fechar.
Então, a gente tem aí a esperança no futuro de que volte o convênio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica com os Correios, num escalão bem mais acima, né, a nível de Brasília, e futuramente nós teremos o Banco Postal de novo no distrito, que vai ajudar a todos, né, dessa forma. Então, presidente, só agradeço aí a oportunidade de passar isso para os moradores do distrito de Santa Isabel. Obrigado. Parabéns pela luta do senhor vereador, enfim, por essa bandeira que faz tanta falta lá para o distrito. Próximo vereador Marcos da Silva Marques. Boa noite, presidente, vereadores, boa noite quem nos acompanha em casa pela internet. Presidente, eu quero falar nessa noite sobre duas ações, né? Primeiro, eu fiz um requerimento quanto às barreiras sanitárias. A gente teve uma questão muito polêmica com a questão das barreiras sanitárias, né, vereador Saulo? A gente, a princípio, começou com barreira ali em Conservatória, depois instalou-se lá em Parapeúna, né, Pedro, por final, uma também em Juparanã, uma em São Francisco, mas acabaram essas barreiras, né? Eu mesmo fui contra a questão de apoio, né? Gastar 214 mil com apoio, achei que o dinheiro era muito melhor empregado em outra coisa. Mas a barreira sanitária com funcionários do município, ela é efetiva para o pessoal da saúde, vereador Fábio, guarda municipal, o pessoal que podia dar o apoio. E acabaram-se as barreiras. O que aconteceu? Houve a flexibilização. Era um momento para se pensar até na continuidade. Por exemplo, em Conservatória tem uma barreira ali pertinho da casa da irmã do Maurício, né, ali perto do Canário, ali, que o pessoal, no final de semana, quem está custeando aquilo são os hotéis. Eu passei ali no final de semana, né, estava olhando aquilo, conversando com os meninos, estava o Thales e o Léo, a gente estava vendo lá o trabalho deles, medem a pressão, né, verificam se a pessoa está com máscara, mas é muito interessante. Então, meu requerimento é nesse sentido, é para perguntar quanto foi realmente gasto, né, o empenhado e o pago, né, e se pensa, de repente, até em voltar com a barreira, se realmente voltar com a bandeira laranja, né, os casos começarem a subir, se pensar nisso novamente, se o município, se o executivo pensa nisso. O requerimento é nesse sentido. Em Conservatória teve um caso a mais, aqui também, com a flexibilização, vereador Saulo, acabou que teve um aumento, né? Tem uma média aí, teve um dia, eu acompanho aquilo diariamente, teve dia que teve 13, 14 casos, depois 7 casos, tem visto às vezes 3, às vezes 7, mas o que aconteceu justamente por causa da semana passada, quando anunciaram o pagode da independência, bar aberto até tarde, a flexibilização, o vereador Rafael lembra, o dia que nós tivemos na última reunião lá do Conselho Gestor de Crise, a gente falou sobre os 25% de aumento nos ônibus e tal, falamos sobre o aumento de horário para os restaurantes, né, com a coisa mais restrita. Aí o prefeito falou naquela reunião, não, se for abrir restaurante, tem que abrir bar também até mais tarde. Foi ou não foi, vereador Rafael? Palavras dele. A gente viu que quando começa com isso, o que acontece? Tem que se tomar um cuidado maior. E, infelizmente, nem todo mundo usa máscara, toma o devido cuidado. Se você amplia o horário para bar, acaba tendo música, acaba tendo mais gente. Quando tem esse clima, né, vereador Fábio Antônio, o que tem além do bar? Tem o namoro, tem, né, o contato. Então, é importante que isso tudo seja levado em conta. Então, o meu questionamento é nesse sentido. As pessoas, né, estão ali, estão se divertindo, tem aquele, né, a questão da proximidade, do contato, então isso tem que ser levado em conta. Então, veio um decreto essa semana, já para frear essa possibilidade de disseminação. Por isso, é que eu pergunto quanto às barreiras. Já que o decreto, ele cuida da diminuição do horário dos bares, né, com a possível e eventual aumento do número de casos, pensar também na barreira, não sei, e prestar conta do que já foi gasto nisso. A secretária Soraya vem aqui semana que vem. De repente, a secretária até já vem com esse informativo, que a prestação de contas do Covid, a gente pediu para ser separado, né? Então, talvez seja feito assim. E o segundo assunto é a questão... Perdão. É a questão do meu segundo requerimento. Vereador Rafael, você me lembra, por favor?
Por favor. Primeiro foi a questão do aumento de casos. Nosso amigo Tiago. A segunda questão, a gente vê que a Lei Aldir Blanc, ela protege, né? Vem para poder proteger, criar um reparo na questão cultural. E o nosso amigo Tiago, né? Já agora secretário, uma pessoa fora de série, educadíssimo, competente, a gente convidar, assim como nós convidamos o Tiago, né, presidente, o diretor do Hospital Escola, vamos convidar o Tiago Ferreira para vir aqui, bater um papo com a gente, falar sobre os encaminhamentos que estão sendo dados na secretaria, sobre a tutela dele, e, em especial, convite. Não, a gente foi ali, eu fiz um convite, porque o Tiago é uma pessoa fora de série. E o nosso intuito é sempre um bate-papo, informação para mostrar para as pessoas, mostrar para a população que o papel do executivo é o Tiago, como secretário, vir aqui, bater um papo com o legislativo para poder informar as pessoas. Quais as condições que estão sendo tomadas, né? Em relação, principalmente à lei Aldir Blanc. Conservatória, presidente Fábio Antônio, nós temos 3 instituições que estão pleiteando recurso para projetos. Temos o Chorinho, nós temos a Juliana Maia e temos mais uma instituição. São 3 que estão pleiteando. Aqui em Valença, nós temos várias instituições que podem pleitear isso. Então, o intuito é explicar para todo mundo como é que vai ser feita essa distribuição de recurso. Como é que se entra com o projeto, qual a viabilidade, qual o caminho. Então, esse esclarecimento que eu quero trazer para as pessoas que estão aí no momento de pandemia, né, que vão poder se beneficiar com a Lei Aldir Blanc. Inclusive, citado pelo Tiago numa matéria, parece que pessoal de centro, pessoal de música, pessoal que tem, por exemplo, banda. Então, todo esse segmento que está à margem, né, de ganhar recursos, pessoal que é artista, o pessoal está todo parado, sem ganhar. Então, esse caminho, né, a gente vai trazer o Tiago aqui para ele falar com a gente, mostrar como é que é feito o caminho, para mostrar que isso é uma política pública, é uma política que vai beneficiar as pessoas aqui do município através de recursos do governo federal, do presidente Bolsonaro. O dinheiro vem para o município, né, mas é um dinheiro que é dado pelo governo federal, para a gente mostrar como é que a gente vai fazer isso. Qual o critério para escolher os projetos, qual o critério para escolher aquele ou esse artista. Então, o intuito de trazer o Tiago aqui, e até porque vai ser um prazer receber o Tiago, né, Maria do Marcelo? Pessoa fina, querida. Então, nessa noite, o que eu queria colocar é isso, tá? Muito obrigado. Até quinta, se Deus quiser. Próximo vereador, vereadora Michele Vieira Cabral não está presente. Vereador Celcinho do Bar. Boa noite, presidente, a mesa, assistência. Bom, mas semana passada eu reclamei sobre o Jardim Valença, ligou para mim pedindo que a praça estava com as lâmpadas quase toda queimada. Foram lá, fizeram a manutenção. Hoje eu estou vendo nosso amigo Saulo Correia pedindo para trocar a lâmpada lá na Varginha, se eu não me engano. Lá na passagem também tem algumas lâmpadas queimadas. Eu não sei porque que até o dia de hoje, nós na nossa cidade não temos um 0800. Morador liga, dentro de 24 horas, dentro da cidade troca, lugar mais afastado, 48 horas e assim por diante. Porque eu acho, vou falar mais uma vez, não é a primeira vez, não é a segunda, não é só nesse governo passado eu também falei e vou falar de novo. Eu acho uma vergonha o vereador chegar aqui, pedir para trocar a lâmpada e arrumar a rede de esgoto. Então, mais ou menos isso aí. Também sempre falei sobre máquinas, sempre falei também sobre podadeira de árvore, sempre falei de trituradoras de árvore, trituradora de entulho. E está passando o tempo, né? E dessa vez, nesse governo, não conseguia, mas se Deus quiser, nosso prefeito passou muito trabalho nesse governo dele, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir ganhar de novo e a gente vai conseguir isso para a nossa cidade, porque outra coisa também que está uma vergonha também, que todo mundo sabe, a limpeza das valetas na nossa cidade. Vai começar a chuva aí, e tem cidades aí que hoje eles entram até com a máquina dentro da valeta. Então a nossa cidade também merece uma maquinazinha que entra dentro, não precisa mais as pessoas entrar dentro dessas valas tudo sujo aí, e correndo risco de pegar doença. Então, se Deus quiser também, ainda vamos ver na nossa cidade também
uma máquina trabalhando dentro dessas valetas da nossa cidade para não ter tantos problemas, tanta sujeira igual a gente vê na nossa cidade, igual eu já vi mesmo, sofá, cama, carcaça de geladeira, carcaça de um a tudo, e assim por diante. Queria dizer também que ontem passou no jornal, no RJTV, hoje passou 6 horas da manhã, já estava falando sobre a queimada da Concórdia. Aí eu vou falar mais uma vez. Na nossa cidade tem 2 firmas que estão plantando. Não sei quantas mudas foi plantada até o dia de hoje. E não sei, acho que já estão 3, 4 anos plantando na nossa cidade. Não só na nossa cidade, que eu acredito que é no estado todinho. Mas vou falar da nossa cidade, não vou falar do estado nem do Brasil, não. Nesses 3, 4 anos que esses trabalhadores dessas 2 firmas plantou essas árvores, eu queria saber, fazer uma pesquisa, quantas árvores queimaram só na Concórdia dentro de 24 horas. Então, às vezes eu penso comigo, não vale a pena a gente ficar plantando se a gente não consegue tomar conta do que tem. Eu acho que a gente tem que tomar conta do que nós temos. Então, porque não adianta nada ficar plantando, daqui a pouco vê o Filho de Deus, mete fogo, e aí você vê como é que as coisas ficam, igual está acontecendo aí, que até no Jornal da Globo, 6 horas da manhã, você está vendo notícia da nossa cidade, não notícias boas, notícia ruim, que está acontecendo não só na nossa cidade, no estado, no Brasil todo. Dar os parabéns ao nosso vereador David também, que estava falando sobre táxi, sobre Uber, sobre táxi, sobre as Uber e tudo. Para você ver, né? Olha só quantos tem. Acho que já faz mais de 1 ano também que a gente aprovamos aqui a lei aí das Uber, dos táxis aí, e até o dia de hoje não funcionou nada. Eu vou dar os parabéns ao David e pedir para ele arrochar mais o parafuso para ver se dessa vez vai para frente e as coisas funcionam. Bom, SEDAI, foi falado aí, SEDAI quase todo dia, 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, 7 horas eu ligo para lá, sempre com problema no Bar de Fátima, do Lopes, e eles sempre procuram fazer. Hoje mesmo, 6h30 da manhã, já estava ligando, 15 para 7, eles me atenderam, arrumando vazamento lá no meu bairro. Ontem também a mesma coisa, mas a gente tem que resolver esse problema da SEDAI também, porque a boca do povo é sempre que já passou pela Câmara e que os vereadores ganharam dinheiro para aprovar. Eu já falei aqui, teve uma vez que inverteram as palavras. Até o dia de hoje, a SEDAI não passou pela Câmara, que todo mundo vê isso. E o seguinte, tem que resolver. Se está no Supremo, o Supremo tem que dar uma cartada lá para resolver, porque o nosso prefeito, Fernandinho, sempre foi contra a SEDAI. Desde quando a SEDAI veio para a nossa cidade, se eu não me engano, em 2009. Então, agora ele está de frente, e é a hora certinha dele ainda aproveitar esses problemas aí e ver se consegue tirar do nosso município, que já passou da hora. E já que as máquinas não chegam, já que não tem máquina para limpar as valetas, não podemos deixar de pedir o nosso prefeito para limpar as valetas, que as valetas estão bem em chuva e vem chegando o período da chuva aí, e vai dar problema. E pedir também outra coisa também. Tem muito bueiro na nossa cidade, gente. Dentro da nossa cidade, no centro da cidade, nos bairros, que estão tudo entupido. Pegar essa firma do Maia aí, que sempre prestou um bom serviço na nossa cidade, e ver se desentope esses bueiros, para na hora que chegar o período da chuva aí, não dar tantos problemas. Obrigado, uma boa noite a todos. Posso fazer uso da tribuna? Sou eu. Senhores companheiros, assistência que nos honra com a presença, nossos internautas. O que eu queria colocar aqui, eu quero entrar nesse assunto um pouco. Primeiro eu quero mandar um abraço para o meu amigo Juca. Juca, irmão do Dedé, filho do Canela. E esses dias eu passei, Saulo, na oficina dele lá, e a gente batendo um papo, e ele falou assim, Pedro, eu assisto às sessões da Câmara, então nós aqui somos assistidos por muitas pessoas. Tem muita gente acompanhando nosso trabalho. Fico feliz, obrigado, Juca, um abraço para você e para sua família. Entendeu? Estamos juntos aí, Parapeúna. Eu quero colocar aqui hoje o assunto referente à SEDAI. Esse assunto que o David abordou aqui, e essa reunião virtual ontem, é uma situação complicada e muito importante para nós aqui do município de Valença. Porque
a companhia SEDAI, ela perdeu duas propostas, duas situações que foram criadas contra ela, e ela perdeu todas duas, Paulo, no Supremo Tribunal Federal por 11-0, foi unânime. Então, uma situação muito complicada. E aí a gente vê agora a SEDAI tentando criar uma situação diferente, mas mesmo se alguém aqui tivesse interesse, nós já estamos impedidos judicialmente, porque os contratos foram tornados nulos, Saulo. Tem muita demanda ainda em cima disso. E sem contar que a SEDAI ela está sendo leiloada. A SEDAI, se eu não me engano, ela está sendo dividida, David, em 4 lotes, e nós estamos inseridos num lote. E aí, Paulo, o que vai acontecer? A firma que ganhar esse lote, ela não só vai coordenar aqui, como várias cidades. E a gente vai continuar do mesmo jeito, Celcinho, sem um domínio real da situação. Então, isso aí é preocupante, mas parece que até o Rio de Janeiro, também a cidade do Rio de Janeiro, não está concordando com essa situação. Então, se criou um impasse grande aí sobre isso. E paralelo a isso, nós estamos vivendo aí esse novo momento do marco regulatório de saneamento básico, que é uma proposta aí do presidente Jair Bolsonaro, na ordem de 500 bilhões de investimentos, onde vai gerar muito emprego nesse país, e nós aqui também vamos ser contemplados. E diante desse fato, da SEDAI, dessa situação toda, desses processos na Justiça, o Ministério Público já orientou o prefeito, e o David, o Márcio e o Hélio, que participaram, já participaram de algumas reuniões, e algumas decisões já foram tomadas. E há uma orientação do Ministério Público que o município se prepare, porque a qualquer momento em que chegar uma decisão desse transitado e julgado, o município imediatamente ele é obrigado a retomar o serviço. Diante disso, já foi feito um trabalho de um emergencial, aonde contempla um fato importante, que é a criação de um concurso, Paulo, para que a população, para que as grandes firmas, vamos dizer assim, as pessoas entendidas, possam apresentar para a Valença qual a melhor solução. A gente pode ter um DAI, que é o serviço nosso, a gente pode fazer uma concessão, nós podemos ter uma permissão e podemos ter um público-privado. Então, são 4 situações que são interessantes, mas precisam ser estudadas e precisam ser apreciadas qual a melhor situação que se encaixa em Valença. Quero aqui me dirigir ao meu amigo Hélio, que acabou de chegar aqui, meu companheiro de Banco Nacional, Banco Bamerinos. Seja bem-vindo, meu irmão. Senta aí, sua presença nos honra muito aqui. Então, essa situação ela precisa ser discutida. E esse projeto, ele vai para a rua para dar voz às pessoas e aquela firma, aquelas instituições capacitadas possam apresentar propostas. Como teve aqui o Vicente Cosati, o nosso amigo Gustavo, eles têm uma ideia do DAI. E eles vão ter a oportunidade, Paulo, de apresentar o projeto deles. Então, é bastante democrático essa decisão. E é uma decisão muito importante, porque nesse marco regulatório, desses 500 bilhões que vão ser investidos nesse país, a nossa grandeza aqui é na ordem, Saulo, de 300 milhões. Porque não é só o esgoto. É água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. A partir de 2023, 2022, qualquer firma que esteja trabalhando com água, ela vai ser obrigada a aderir a esses 4 itens. Então, a gente já está bem avançado nisso aqui, entendeu? Até 2033. Se a lei for realmente cumprida, 90% de todo esse país vai ter o esgoto tratado. Como hoje, a gente já tem a extinção do lixão. Nós já não temos mais lixão aqui. Nós agora temos vai para Vassouras, onde é
trabalhar do lixo. Então, as coisas estão avançando e nós não podemos perder essa grande oportunidade. E quando a gente fala de sair fora desse lote de leilão da SEDAI, é porque nós vamos poder trabalhar com muita clareza, escolher o modelo, e como vai ter muito investimento privado, porque a lei mudou e anteriormente você só poderia ter nesse setor recursos públicos sendo investidos, e agora com a mudança do marco regulatório abre o leque para a iniciativa privada. Tanto que houve um grande estudo sobre isso, e eu já falei aqui, estava vendo a Solange Vieira fazendo uma live, dizendo que ela é a presidente dos seguros do país, e ela está envolvida nisso aqui, porque a parte dela vai dar garantia às firmas que chegarem para trabalhar, porque a gente não tinha garantia jurídica nenhuma para a empresa. Ela chegava em Valença, aí o prefeito não gostava da cara do dono, mandava ele embora no outro dia, prejuízo aí, quem vai pagar não sabemos. Então isso tudo mudou. Então essa realidade é muito nova. E nós podemos ter aqui em Valença, dependendo do modelo escolhido, uma grande firma que vai aqui investir muito dinheiro aqui e resolver a nossa situação. O que nós não podemos mais, David, é conviver com a nossa realidade da Biquinha, do Cambota, entendeu? Da Ponte Funda, João Bonito, Osório, onde o esgoto passa na porta das pessoas. Isso tem que estar com data marcada para ser extinto. E aí eu confio muito, mas muito, na gestão governo Fernandinho Graça. Eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Fernandinho Graça está preparado, muito preparado para ter uma gestão, mas uma gestão diferente, uma gestão onde ele vai precisar apresentar realmente a que veio. Essa, ele foi muito cauteloso, pé no chão, organizou a casa, Saulo, como até uma orientação do seu irmão, que precisava dar uma freada, organizar, sanear as finanças, arrumar a Previ, colocar a folha de pagamento em dia, entendeu? Não ter pagamentos atrasados, ver os parcelamentos. Isso o Fernandinho fez com muita grandeza. Precatório, fez com muita grandeza. O segundo tempo é um segundo tempo de investimento que a gente vai precisar de participação de muitos, inclusive Suleiton, que é um cara que tem uma visão de crescimento muito grande nessa cidade, tenho certeza que você tem muito a contribuir para nós aqui em Valença. A gente vai precisar de todos, para que a gente possa realmente tirar a nossa cidade da situação que ela vive. Nós somos, no estado, nós somos o pior município em esgotamento sanitário. Nunca se foi investido nada. E o governo Fernandinho foi o que mais colocou cano debaixo dessa terra. Para ver como é que nós estamos atrasados nisso. Então a gente precisa realmente, Rafael, fazer a diferença. Como essa casa fez diferença nesses 4 anos, trabalhando com austeridade, devolvendo recurso, e você, momento algum, teve qualquer notícia de qualquer coisa diferente dessa casa que não poderia acontecer, como acontece lá na prefeitura, na mão do prefeito Fernandinho Graça. Então, eu falo com muita tranquilidade para a nossa população que estamos no caminho certo, entendeu? Tem uma eleição aí que está por vir, avaliem, eu tenho repetido isso aqui, os candidatos, procurem saber quem são, de onde vieram, com quem estão andando, o que eles fizeram no passado, que depois, como diz o Saulo, que dá o cheque lá, não tem jeito de buscar de volta. E digo a vocês, com muita tranquilidade, que se Deus e a população de Valença conferir mais um mandato ao Fernandinho, que vai ser inédito, e aí ele vai quebrar duas situações, estou encerrando, professor Rafael, que foi o prefeito mais votado dessa cidade, e talvez seja o primeiro prefeito na reeleição, tenho certeza que aí, Leitão, nós vamos começar a mudar a realidade dessa cidade, como você mesmo deseja há muito tempo. Obrigado, presidente, um abraço e que Deus nos proteja. Próximo vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Presidente Fábio Antônio, boa noite. Cumprimentar a todos que estão nas redes sociais, cumprimentando a dona Moema, a Renata, o Tony de Conservatório, o Tiago MacGregor e a Silvina. Eu cumprimento a todos. Tiago MacGregor, daqui a pouco eu vou falar da reunião que nós tivemos, uma reunião muito produtiva no loteamento Santa Helena. Eu ouvi o Marquinho convidar o secretário de Cultura, eu convoquei o secretário de Educação
E eu queria saber como é que está meu prazo de 30 dias, porque a gente tem tanta coisa para perguntar. Então, eu queria que a casa visse sobre a convocação que eu fiz do secretário de Educação. E hoje é um dia muito especial, porque hoje saiu a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no município de Valença. Valença ficou com 5 pontos, com as crianças avaliadas no 5º ano, e 4,6 no 6º ano. Em comparação ao ano anterior, nós oscilamos no desvio padrão, mas em comparação aos últimos 10 anos, nós demos avanços consideráveis. Há 10 anos atrás, a nota do IDEB do 5º ano foi 4,5 e nós tivemos 5,2. A nossa meta, nós estamos um pouco abaixo da meta. Então, é um desafio que os gestores têm que ter no que diz respeito à educação no município de Valença. E quando a gente fala sobre a convocação do secretário, é a questão das dobras. Como é que ficou essa questão das dobras? Ninguém fala, ninguém viu. Eu acho que o problema não é pagar. O problema é a forma de informação que está sendo dada para os servidores públicos. Nós temos o Sindicato dos Servidores, o Sindserv, em contato com a advogada deles, houve uma reunião que foi fake, não teve reunião. Então, volto a dizer, eu sou aliado do prefeito. Mas ser aliado não é ser alienado. Então, meu líder, Pedro Graça, por favor, traga a data do secretário de Educação aqui conosco. População fala sobre alimentação. Eu sei que está sendo entregue a questão da agricultura familiar. Quantos foram entregues? O que foi entregue? Eu sei que houve um pedido, um ágio, por parte da empresa que entrega. Barra do Piraí não está entregando, Piraí não está entregando, Barra Mansa não está entregando, Volta Redonda não está entregando, porque com a alta do preço dos mercados, essas empresas estão querendo ganhar mais dinheiro. Mas a prefeitura tem que falar isso. Prefeito, fala que a gente quer te ouvir. Me dá motivo para te defender, prefeito, por favor. E o ensino remoto, como que está acontecendo isso? Eu vejo algumas ações, por exemplo, entrega de material, e aí as pessoas querem fazer as atividades remotas, e aí a escola não está aberta para pegar o papel. Então, fica essa provocação. Quero falar da reunião que eu tive no loteamento Santa Helena. Na sexta-feira foi uma reunião estilo faixa de Gaza. Foi tiro, porrada e bomba lá, porque tentaram tirar uma área de lazer da população para tentar adequar uma questão de saneamento básico, que era importante. Eram mais de 70 pessoas, mas literalmente tiro, porrada e bomba. E nós fomos lá, conversamos com a população. Quero parabenizar o presidente da Associação de Moradores, o Thiago MacGregor, e o prefeito. A gente morde, a gente assopra, né? Agora o prefeito fez uma coisa muito boa. Ele teve a sensibilidade de ouvir as demandas da população, e na segunda-feira, eu pedi 3 dias de trégua para aquela população que sofre com falta de água, que sofre por ter comprado terreno no céu. As pessoas vendem os terrenos sem o mínimo de infraestrutura básica e essa conta chega. A gente está falando do Santa Helena, tem o Santa Maria, tem o Horto das Oliveiras, o próprio Vadinho Fonseca, que as pessoas venderam o terreno por uma questão até de programa habitacional há 30, 40 anos atrás, mas agora a conta está chegando. As pessoas querem pagar o IPTU desde que tenha luz, que tenha uma infraestrutura mínima. Infelizmente, isso é um nó que tem que ser desatado. E na segunda-feira eu pude ir lá e eu falei que se você me chama, eu vou. E eu fui e o problema foi resolvido. Como um dos muitos que nós tentamos resolver durante esses 4 anos que aqui estive. Isso que é uma experiência única para a minha vida, mesmo se eu não voltar para essa casa no ano que vem, eu digo que eu vou ser uma pessoa diferente e uma pessoa melhor por ter conhecido as demandas da população. A minha terceira fala hoje, eu quero falar sobre o Covid-19 para o estacionamento rotativo. Nós temos profissionais que trabalham, que são vetores de transmissão, e mais de 20% nos últimos 15 dias foram afastados do seu trabalho. Então, nós temos que ter um cuidado especial, pois, além deles estarem expostos, eles podem ser vetores de transmissão. Eu vejo que as pessoas falam muito mal de Valença, e eu digo que às vezes a gente fala sempre do gramado do vizinho, mas às vezes o gramado do vizinho ele é mais notado que a gente deixa de cortar o nosso. Eu vou trazer um número para vocês sobre um município que tem o mesmo porte de Valença. Às vezes a gente compara a Valença com o Rio das Flores, que tem 3 vezes menos habitantes. Às vezes a gente compara com Barra do Piraí,
que é 25% maior em número habitacional. Vou dar um exemplo com Três Rios. Três Rios tem 76 mil habitantes e Valença com 74. Valença teve 600 casos confirmados. Sabe quantos casos confirmados de Covid teve Três Rios? 3 mil. Você vai falar, mas Rafael, será que eles testam mais do que aqui? Agora eu vou falar o número de óbitos, Celcinho. Valença teve 17 óbitos. Sabe quantos óbitos teve Três Rios, Paulo? 66 óbitos. Então, quando a gente faz um comparativo, que você pode tentar macular os números sobre testagem. Aqui lá testa mais do que aqui. Mas quando a gente fala óbito e número geral, a gente tem que parabenizar, sim, o hospital de Valença. Eu estou falando isso, a minha mãe está na UTI há 14 dias. E aí, quando as pessoas falam, Rafael, cadê os 11 milhões? Eu estou vendo lá. Eu fui fazer uma visita no novo centro cirúrgico, que já está com mais de 50% pronto. A lavanderia, que ela tem um maquinário de mais de 200 mil reais. A nova tubulação de ar. Então, hoje eu estou sentindo na pele, igual você, de como que esse recurso está sendo empregado. Tem muito que tem que melhorar? Sim. Mas eu vejo muita seriedade com o dinheiro público e uma condução, do ponto de vista da gestão, eficaz. Mas as pessoas estão indo no bar. Eu não posso achar que o poder público tem que ser tutor de marmanjo que não quer usar máscara, que quer sair. Até porque o dono do estabelecimento comercial, às vezes, Celcinho, é a única renda que o cara tem, aquela cerveja que ele vai vender, aquele petisco, porque nem todo mundo vive de renda, nem todo mundo tem uma pensão, nem todo mundo tem um aluguel para viver. Às vezes o comerciante é a única renda que ele tem. E agora de R$600 passou para R$300. Então, eu acho que há de se ter uma compreensão. Claro, que os bares estão lotados. Eu acho que tem que fiscalizar, tem que cumprir o decreto, mas não tem que criminalizar o dono do bar, não, porque o cara é tão vítima quanto as pessoas que estão sendo contaminadas. Eu quero falar também da visita na rua Joaquim Manuel de Macedo. A população me chamou. Eu fui ver aquela localidade que está um perigo, a rua está caindo, já tem está tendo uma erosão na terra, está muito perigoso aquilo. Os moradores já fizeram um requerimento, eu já fizeram um protocolo na prefeitura, tornei aqui 2 documentos oficiais, falei que é minha obrigação, não faço mais que obrigação, que eu sou pago para isso. Faço um apelo ao poder público para que mande uma equipe amanhã nessa localidade. Líder, por favor, mobilize o seu amigo, o secretário de Serviço Público, a Defesa Civil, para ir lá na rua Joaquim Manuel de Macedo, porque aquilo lá está muito perigoso. Se cair, se DM vai falar que não avisou. Por favor. E eu finalizo. Eu não consegui falar na semana passada, eu quero aproveitar para parabenizar a Guarda Municipal sobre a intervenção da questão das motos barulhentas, que é uma infração de trânsito 230, uma luta que nós temos gritado aqui. Eu digo que quem fica em cima do muro toma pedrada dos 2 lados. Uma coisa que eu não sou é ficar em cima do muro. Acho que quem comete infração de trânsito tem que se colocar no lugar do outro. Não é porque a demanda aumentou que você tem que fazer barulho para chegar lá. E eu quero mandar um abraço para a Carla e para a Alessandra, que são 2 mães de crianças com autismo, que participaram na reunião lá, o jornal local na presença do Paulo, a toda a sociedade civil. As ações começaram. Agora é importante que façam os folhetos de divulgação que essas mães querem panfletar em relação a isso. E eu tenho 45 segundos, eu quero falar da minha felicidade, presidente Fábio Antônio, junto com o vereador David, no último dia 9, nós fizemos a convenção do Patriota, do nosso partido, que nós saímos com uma nominata extremamente competitiva, com homens e mulheres éticos, compromissados, e na história dessa cidade. Muitas convenções aconteceram aqui, convenções coletivas, mas o nosso partido foi um dos poucos, se não o único, que fez um momento para mostrar. Não fizemos reunião escondida, tentaram tomar o nosso partido, que agora, ainda mais quem se diz da justiça, tentando tomar o partido. Eu falei que não sei para que eles queriam tomar o partido, para tomar um café, para fazer alguma coisa, isso eu não entendi, mas não conseguiram. Estamos aí. Acho que o prefeito Fernandinho é uma pessoa correta, é um cara honesto, peca por não saber escolher em meia dúzia de cargos de confiança, mas eu tenho fé. Mas você fala que o Fernandinho escolhe mal, imagina os outros que foram entrar lá também. Me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem és. Então, eu acredito que o Fernandinho, por ser uma pessoa honesta, e pegou uma prefeitura numa pandemia, numa crise financeira e numa crise política.
Então, eu acho que a gente colocar a cidade no meio dessa pandemia, para começar do zero, às vezes tem mudanças que são para piores. Então, por isso, meu partido está apoiando ele. Agradeço muito ao vereador David pela confiança, a todos os pré-candidatos. E dia 27 a gente vai estar na rua, nosso carrinho de som vai ecoar essa cidade toda, com toda a segurança. E se Deus quiser, em breve eu vou estar na sua casa falando o seguinte, que pode me chamar de tudo, menos de corrupto e de omisso. Obrigado, presidente. Eu gostaria, agora o vereador Saulo Correia, para depois a gente... Obrigado, presidente, é rápido. Só queria aqui ratificar aqui aos membros da Comissão do Ambiente, presentes hoje nessa sessão, presidente vereador David Nogueira e o vereador membro Marcelo de Santa Isabel, que vamos ter uma reunião agora às 19 horas, aqui no Salão Nobre da Casa, com a presença do secretário do Ambiente, Paulo, com o chefe da Guarda, Pretinho, com um membro dos brigadistas da nossa cidade, que é uma brigada voluntária, e também com o CONAMA, representado pelo seu presidente, o Pedro. Então, eu peço aí que, presidente, você possa estar liberando a gente aí para subir aí, para participar dessa importante reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho da Câmara aqui do Meio Ambiente. Então, queria também aqui dizer da nossa tristeza do Parque Estadual da Concórdia, foi tomado pelo fogo ontem, né, um incêndio de proporções muito grandes. Tudo parece que foi um incêndio criminoso e o chefe lá, o Maurício, acha que foi criminoso. Enfim, foi uma situação muito triste para o distrito de Ji-Paraná. Queria também pedir aqui ao prefeito que vou fazer uma indicação dos moradores do bairro da Aparecida e do João Dias, que estão pedindo a limpeza lá do córrego, da valeta lá. A hora de limpar essa aí, porque estão chegando o período de chuvas aí, e a gente espera aí que possa ser limpado o córrego, desobstruído, para que no período das águas aí possa transcorrer tudo da melhor forma possível. E, por fim, queria aqui dar a boa notícia aos moradores da Morada do Sol. Estive hoje reunido com o prefeito Fernandinho, a qual ele e com o presidente dessa casa, vereador Fábio Antônio, da qual nos garantiu aí que a segunda etapa do asfalto da Morada do Sol está por vir, tranquilizando a população daquele bairro, para não cair na conversa fiada de determinados pré-candidatos a vereadores que torcem para o quanto pior, melhor, mas sim dar esse voto de confiança ao nosso prefeito Fernandinho Graça, ao vereador Celcinho, que também fez esse pedido, a quem aqui vos fala, que vai sair essa segunda etapa lá do asfalto da Morada do Sol, para dar mais dignidade aos moradores daquele bairro. Então, eu queria, no mais aqui, é rápida a minha fala hoje, pedir, presidente, que você possa liberar aqui esse membro aqui da comissão, para a gente possa subir lá para dar um andamento à sessão. Muito obrigado. Liberado. A presença do vereador professor Rafael, por favor. Vamos aqui também, professor Rafael presente, só está aqui, a convocação, professor, pela convocação do secretário de Educação, o senhor fez o pedido no dia 6. Não, foi o dia 9. Aí, 7 dias. 7 dias deu da manhã. Então... Não são 30, não, são 7 que o senhor pediu. 7 dias. Então, quinta-feira já está vencido. Então, você comunique ao secretário que amanhã vence o prazo estabelecido e votado em plenário e o secretário de Educação, se puder, vir na quinta, pode ser? Então, ele tem que, por favor, que comunique. E também eu tenho registrado que, como o vereador Marquinhos abordou o tema hoje, acho que a questão lá em Conservatória também
É uma questão que a prefeitura tem que fazer uma fiscalização, um acompanhamento do turismo, porque o turista lá ele está rodando sem máscara. O problema não é somente a barreira fiscal. O problema não é... Você não precisa fechar os estabelecimentos. Estabelecimentos, dentro da responsabilidade de normas, ele pode continuar funcionando. Agora, o que tem que ter do poder público é uma fiscalização mais a contento, uma fiscalização na rua, para que ele não penalize, mas oriente o turista da necessidade do uso da máscara. Ou através de comunicado verbal, acompanhando nas ruas, ou através também de um carro de som que a prefeitura tem isso disponibilizado. Nada mais... vamos aqui ler o requerimento, e o professor Rafael que lê o requerimento do vereador Pedro Graça. Requerimento 218 do vereador Pedro Graça. Ele encaminhou a moção de aplauso ao senhor Leonardo Vinícius Pena Gomes. Nascido e criado em Valença, Leonardo desenvolveu talento como compositor musical há 4 anos. Mudou-se para São Paulo, buscando alcançar seus sonhos e obter reconhecimento por suas composições. E vem alcançando seus objetivos, já tendo músicas gravadas por grandes nomes, como Zezé de Camargo e Luciano, Maria Cecília, Rodolfo, Luana Prado, João Bosco e Vinícius. Destacamos o valor deste valenciano que leva no coração sua cidade natal e sempre retorna para rever pais, familiares e amigos nunca abandonados nas suas raízes. Justa homenagem a este valenciano que tanto orgulho traz ao nosso amado município. Sala das Sessões, 15 de setembro, vereador Pedro Graça. Requerimento 218 de 2020 do vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, enquanto em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. O projeto de resolução 20, também do vereador Pedro Graça, concede título honorífico de cidadão valenciano ao senhor João Batista Anjos Neves, conforme artigo 164. Nascido da cidade de Urucá, Amazonas, há 8 anos mudou-se para o nosso município, onde exerce a atividade de pastor. Envolvido em causas em prol das comunidades da Água Fria, São José das Palmeiras, Passagem, Osório, Varginha e Canteiro. Desenvolvendo trabalhos voltados à prevenção, apoio e recuperação de drogados e viciados, a fim de retirá-los desse caminho tortuoso das drogas e vícios. Incansável em sua luta, a fim de mostrar aos nossos jovens e adultos que é possível lutar por uma vida melhor, trilhando os caminhos da retidão e do bem. O seu trabalho incansável em busca do bem comum da nossa comunidade, solicitando essa justa homenagem. Pedro Paulo Magalhães Graça. O projeto vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nada mais para tratar na noite de hoje. Boa noite a todos e até quinta-feira.